Mas no final das contas, será que é mais vantajoso você comprar um imóvel na planta ou arrematar um imóvel de leilão? Mas antes de a gente começar essa comparação, deixa eu te me apresentar. Eu sou a doutora Carolina Sibim, eu sou advogada, sou especialista em leilões de imóveis aqui pela CFI, que é uma assessoria jurídica que já está há mais de 15 anos prestando serviço, prestando ajuda, orientação, todo o respaldo possível para investidores de imóveis em leilão. Então a gente cuida de tudo, antes da posse até depois da arrematação, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça, nenhuma surpresa, e para que você também não tenha o trabalho de ter que fazer isso, mas deixe alguém que realmente entende do assunto cuidar dessa parte tão importante, que é os imóveis de leilão e o retorno deles para o seu bolso. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de vídeo, então eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal. A gente tem vídeos curtos, mas muito dinâmicos, muito pontuais, sobre assuntos que são normalmente de grandes dúvidas de vocês, investidores, ou que estão precisando em investir em imóvel de leilão. Então, se você gosta, não se inscreve no nosso canal. E se você assistir esse vídeo até o final, também não se esqueça de deixar o seu like. É o nosso combinado, tá bom? Hoje nós vamos comparar as duas opções, leilão de imóveis ou imóvel na planta, para ver qual que é mais vantajoso para o seu bolso. Bora! Então, vamos começar com as vantagens de se investir no imóvel na planta. As pessoas, então, elas vendem a ideia de que um dos pontos mais vantajosos de você comprar um imóvel na planta é a previsibilidade em relação a esse investimento. Você vai conseguir se programar melhor, porque você já sabe como será esse tipo de investimento, você já tem uma ideia, já é algo previsível. Também a gente não pode esquecer que existe uma certa facilidade de pagamento quando a gente fala em comprar imóveis na planta. Então, essa também é uma outra vantagem. Quando a gente compara em comprar um imóvel novo ou comprar um imóvel já usado, em relação ao comprar um imóvel na planta, existe essa facilidade de pagamento, parcelas já são diluídas, então você acaba pagando mais barato, essa é o grande estopim da vantagem. E claro que quando a gente pensa em comprar um imóvel na planta, a gente está pensando a longo prazo. Então, quando ele for entregue daqui 3 anos, 4, 5 anos, a pessoa já está pensando na valorização que esse imóvel vai ter. Ele não vai sair mais pelo mesmo preço que a pessoa, que o investidor comprou na planta, mas sim, com certeza, ele vai ser um preço muito maior do que aquele que você tinha esperado, que você comprou na planta. Também muitos acabam pensando em comprar imóveis na planta por conta desse outro detalhe, porque ele está desocupado, é um imóvel novo, em comparação ao leilão, claro, né? Está desocupado, é um imóvel novo, também não tem dívidas ocultas. Agora vamos às desvantagens, comparando com os leilões de imóveis, de você comprar um imóvel na planta. Uma das maiores desvantagens é que você tem que lembrar que quando você pensa em comprar um imóvel na planta, você está comprando um sonho, uma expectativa. O imóvel em si não existe, não existe matrícula, e daqui a alguns anos você vai ter a expectativa de você entrar no imóvel que vai existir, numa matrícula que vai existir. Então é algo a longo prazo, vai demorar alguns anos, 3, 4, 5 anos, para você entrar nesse imóvel que você está comprando. Ainda sobre isso, né, já que a gente está pensando em comprar um imóvel e a gente só vai pegar a chave daqui a alguns anos, nós temos que lembrar que até as melhores construtoras, assim como as melhores empresas, podem falir, podem fechar as portas, as coisas podem dar errado no longo prazo, seja por uma questão da prefeitura, seja porque perdeu investidores em relação àquela construção, seja por uma questão financeira da própria construtora. Então, mesmo você estando protegido pela lei por um contrato, você pode ter a dor de cabeça de comprar um imóvel na planta e nunca entrar no imóvel que você comprou. E olha o que é comum de acontecer, não é difícil não. O lucro também é muito limitado, se você for para pensar, porque a valorização, ela depende de inúmeros fatores. Como você não está com o imóvel em mãos, você sabe que quando ele estiver pronto, ele vai valorizar muito mais do que quando ele estava na expectativa de estar pronto. Mas você não sabe o quanto de fato ele vai valorizar. Então, existem vários fatores que tornam com que aquele lucro seja previsível, mas também reduzido. E enquanto você não pega as chaves do imóvel, você fica com o dinheiro parado, porque você está pagando por algo que você ainda não está tendo retorno. Também quero te chamar a atenção para um ponto. Raramente você vai comprar um imóvel na planta com um desconto, uma diferença de valores de 70% em relação ao valor dele já de mercado, quando estiver pronto. Então é difícil você vai encontrar essa possibilidade. Você vai comprar 70% abaixo daquilo que você vai vender. Dificilmente se consegue vender até pela metade do preço daquilo que você pagou. Então é difícil isso acontecer também. O desconto do imóvel na planta em si não é tão grande como dos leilões de imóveis que a gente consegue. Agora vamos falar dos queridinhos dos imóveis de leilão. Claro que eu tô tentando ser a pessoa mais neutra possível e não te convencer a fazer um ou fazer o outro.
Mas algumas vantagens dos leilões de imóveis tornam esse, na minha opinião, um dos melhores investimentos que a gente tem hoje em dia, principalmente se comparado a comprar imóveis na planta. Uma das primeiras vantagens que eu gosto de destacar nesse tipo de investimento é os descontos que você consegue encontrar nos leilões de imóveis. Então, os descontos ali, né, comparação com o mercado atual de imobiliário, você vê ali imóveis saindo a 60% abaixo do valor de mercado, 50%, há casos de até 70% abaixo do valor de mercado. Esses descontos são realmente muito atrativos e não quer dizer que os imóveis são velhos ou estejam deteriorados, nada disso. Quer dizer até que os imóveis são bons, são novos, mas porque precisa pagar a dívida que foi feita e atrelada àquele imóvel, os descontos são tão grandes assim. Também é um ótimo investimento para quem quer um lucro rápido, porque quando a gente pensa em comprar na planta, a gente está fazendo um investimento a longo prazo, querendo ou não, né? Mesmo que sejam 3 anos, 4 anos, 5 anos, se você for comparar, os leilões de imóveis, você consegue arrematar e vender esse imóvel, se você quiser, né, lucrar com a revenda, em poucos meses. Há casos aqui na CFI dos nossos clientes que conseguem entrar no imóvel de leilão em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Em menos de 12 meses, eles já entraram no imóvel, pegaram as chaves, fizeram o que tinham que fazer e já venderam pelo preço de mercado. Então, em 12 meses, dá para você ter um lucro de 50% com um investimento tão seguro como os imóveis na planta. E também é um leque muito grande de imóveis de todo tipo, em todos os lugares, em todas as regiões desse país de meu Deus, que você consegue arrematar e isso acaba te tornando um investidor mais flexível, você consegue ter lucros maiores em locais que estão crescendo, você consegue arrematar imóveis em locais não tão conhecidos pelo valor menor. Então, tudo isso torna mais fácil de você fazer com que o dinheiro gire em torno desse investimento. Também gosto de destacar uma das vantagens é que quando a gente pensa em leilões, eles não precisam ser 100% ou sempre à vista. Há opções da Caixa Econômica que financia 95% do valor que você quer arrematar o imóvel. Então, você praticamente tira pouquíssimo dinheiro do bolso, pega o imóvel, entra no imóvel, dando 5% de entrada, consegue revender, pagar o financiamento, acabar com os juros e ainda por cima revender o imóvel para alguém que precise de financiamento também. Então é uma rotatividade, um giro muito alto e muito rápido. Claro que nem tudo é flores, então estou tentando mostrar para vocês as vantagens e desvantagens e agora as desvantagens dos leilões de imóveis, que eu preciso que vocês lembrem também que isso daqui é um tipo de investimento. Todo tipo de investimento tem seus riscos, suas vantagens e desvantagens. Os leilões, apesar de eu considerar um dos melhores investimentos que a gente tem, também tem suas vantagens, tem as suas desvantagens. Nesse caso aqui, quando a gente pensa nos leilões, um dos maiores riscos e desvantagens é você ter problema para entrar na posse do imóvel, porque a ideia é que você entre o mais rápido possível e o mais rápido possível você venda o imóvel pelo preço de mercado. Só que por falta de conhecimento jurídico da área, por falta de uma boa assessoria jurídica, muitas pessoas se aventuram nesse tipo de investimento, arrematam e não entendem o que tem por trás daquele imóvel. Ele pode ter, sim, dívidas ocultas, ele pode ter situações jurídicas que vão embaçar ou dificultar a sua entrada no imóvel. E isso acaba fazendo com que o investidor demore meses, anos, para poder entrar no imóvel arrematado e o dinheiro fica parado, porque não consegue fazer esse giro rápido, essa alta lucratividade que eu contei para vocês nas vantagens. Então, esse é um dos maiores riscos e problemas dos leilões de imóveis. Você não está bem assessorado, não entender exatamente do assunto e se arriscar em investir. Aqui não é um tipo de investimento de risco. O leilão de imóveis possui baixo risco, por isso você precisa entrar com uma assessoria jurídica para que você possa fazer desse tipo de investimento um investimento de sucesso. Também tem aquele ponto que, dependendo do imóvel, dependendo da região, de fato você talvez não consiga vender tão rápido quanto pensou. Mas esse é um tipo de desvantagem que você já consegue sanar ou excluir antes da arrematação. Com uma boa pesquisa do mercado, você já consegue entender bem se ali você vai conseguir vender rápido ou não. Se é o que você quer, se não é o que você quer, se você está disposto a esperar mais um tempo, se você não está disposto a esperar. Então, eu também colocaria essa desvantagem como algo que pode ser facilmente solucionável uma boa pesquisa de mercado. Você lembra de alguma coisa a mais que você considera nos leilões desvantagem? Comenta aqui embaixo para que eu possa te ajudar e a gente possa discutir um pouquinho sobre esse assunto. Mas essas duas que eu trouxe aqui são as maiores desvantagens que eu vejo nesse tipo de investimento. Então, no leilão, como eu falei para vocês, resumindo,
No leilão, existe mais riscos, porque se você não sabe, se você não entende desse assunto, se você não é um especialista na área, se você não contrata uma boa assessoria jurídica, é capaz, né, que você não faça um bom negócio tão lucrativo assim nos leilões de imóveis. Então, esse seria o maior risco. Já em comparação com imóveis na planta, você não precisa entender tanto assim da parte jurídica, não precisa de uma assessoria e tal, para você poder comprar um imóvel na planta. Mas em comparação, o lucro de um imóvel na planta é muito menor. Você está comprando uma expectativa de lucro, uma expectativa de ter um imóvel nas mãos. E nos leilões, o lucro é muito alto para o risco, em comparação ao risco, né? Que é só ter uma boa assessoria jurídica. Então, o risco em comparação, o lucro no leilão acaba sendo muito alto. Você compra o imóvel, em poucos meses já está lá dentro. Então, isso faz toda a diferença. Claro que também tudo tem a ver com o objetivo que você quer com esse investimento. Se você tem paciência ou quer esperar em comprar na planta, esperar alguns anos, a expectativa de lucro e tal, talvez então realmente a planta seja o melhor lugar para você investir. E se você também não quiser contratar uma assessoria jurídica ou não quiser contratar um bom advogado para poder entrar no mundo dos leilões. Agora, se você quer alta lucratividade, o giro mais rápido do dinheiro, então é necessário sim que você tenha uma assessoria jurídica para você entrar nesse mundo. Eu não estou dizendo que investir em imóveis na planta não seja vantajoso, mas sim, se você quiser resultados em meses, alta lucratividade em meses e não em anos, não se torna então a opção mais inteligente e mais estratégica para você. E claro que para isso você pode contar também com a ajuda da CFI para poder ajudar você a analisar a matrícula, o edital, cuidar de toda essa parte em relação ao investimento de leilões de imóveis. Se você quiser conversar com a gente sobre isso, vou deixar aqui embaixo o link do nosso site para você entrar lá e aí entrar em contato com a gente conversar um pouco mais sobre o assunto de leilões de imóveis, marcar uma reunião, tirar suas dúvidas, anseios, desejos, temores. E se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de curtir e comenta aqui embaixo, deixa eu saber a sua opinião. O que você acha? O leilão é mais vantajoso? Os imóveis à planta? O que você acha a melhor opção para o investidor hoje, nesse ano de 2025? Até mais!